nós não ficamos doentes por partes, por órgãos. Nós ficamos doentes totalmente. O corpo todo fica doente. Em qualquer tipo de doença, o corpo todo fica doente. Não apenas aquele órgão em si. Muito bem-vindos, aqui é o professor Valentim, sou naturólogo clínico e esses vídeos têm como objetivo ir expressando o que é a cultura naturológica. Parte por parte, em pequenas partes, iremos expressando esse conhecimento e todos nós podemos então formar um mapa mental sobre o que é a cultura naturológica. No tema de hoje nós vamos falar, ou estamos falando, que é um equívoco de todos nós pensarmos que estamos doentes de determinados órgãos. Estou doente do fígado, da garganta, do estômago, do coração. Isso é equívoco por quê? Porque todos nós temos a nossa parte orgânica fundamentada na célula. Como no nosso planeta, a vida social está fundamentada no ser humano, nossa vida orgânica está fundamentada exatamente na célula. Então, o que acontece com a célula acontece com todo o organismo. No caso, quando alguém está com problema no fígado, significa que as suas células do fígado não estão conseguindo cumprir a sua função. E aquele fígado está doente. Mas não apenas ele, porque aquilo é apenas um sintoma, um sinal de que todo o corpo está falhando. Aquele fígado não está recebendo água de boa qualidade, não está recebendo oxigênio na quantidade correta, não está recebendo nutriente na quantidade correta, não está sendo eliminadas todas as toxinas daquela célula, daquele meio ambiente. Para nós entendermos aqui que está o meio ambiente. O que é? Temos a célula aqui e aqui nós temos o meio ambiente. Significa que nós somos 70% de água no nosso organismo. Por isso que nós somos assim, somos maleáveis, somos macios, gelatinosos. Porque 70% de nós é água. Aproximadamente 2/3 de nós é água. E esses 2/3 se encontra no meio externo às células. E ali são jogados os nutrientes, são jogados os hormônios para que a célula recolha aquilo e mantenha a sua vida. Faça o seu metabolismo, elimine, que joga novamente suas eliminações nesse líquido intersticial, líquido externo aqui, e daí ele é retirado, é filtrado, esse líquido é retirado o que não é mais necessário e eliminado. Mas o que acontece? Acontece que quando nesse meio interno aqui, podemos dizer que nós somos um aquário e as nossas células são os peixes. Se o aquário está todo sujo, a água está verde, o peixe vai estar doente. E não adianta trocar o peixe ou tratar o peixe, dar um remédio para o peixe, se esse líquido aqui está sujo, está cheio de toxinas e assim por diante. A célula vai estar doente porque o meio em que ela vive está doente. A mesma coisa nós podemos dizer do ser humano. Não é possível um ser humano ser sadio numa sociedade doente. Nós vivemos uma sociedade que está doente, então todos nós estamos doentes. Então, propriamente, podemos dizer que 100% da humanidade se encontra doente. Não aquelas doenças graves, mas nós encontramos com as nossas células muito afetadas, devido aos nossos hábitos, devido ao estilo de vida que vivemos. Então, automaticamente, todos nós encontramos um estado de não normalidade funcional. Todas as nossas células se encontram com dificuldades, se encontram intoxicadas, encontram com dificuldade para realizar todas as suas funções, porque o meio interno, ou o líquido intersticial, está muito sujo. Por que disso? Porque nós nos encontramos com dificuldade
no processo de entradas, de metabolização e no processo de saídas. O que são as entradas? Nós necessitamos de vários... Vamos ver aqui. Só um momento, nós já voltamos. Nós precisamos de vários nutrientes para que a célula possa fazer as suas funções. E esses nutrientes, quando eles não chegam de boa qualidade, eles propriamente passam a ser aqui toxinas e não conseguem, e vão tentar entrar dentro da nossa célula. E ao entrar, a célula não vai ter condições de realizar bem a sua função. E a partir daí, ela teria que eliminar tudo isso. Mas quando ela elimina para aqui, para o líquido intersticial, as toxinas, esse aqui não é renovado, porque nós não consumimos a quantidade suficiente de água. Deixando bem claro, no metabolismo, na absorção, quando nós bebemos água pura, água de boa qualidade, com o estômago vazio, esse líquido ele é absorvido. Quando nós bebemos águas ou líquidos no refrigerante, no suco, ou no chimarrão, no chá, esse líquido ele precisa ser digerido, ele passa por todo um processo. Então o que acontece? Ele vai passar por um processo difícil, ou digamos assim, complicado, até liberar aquela água. Então a necessidade de nós bebermos, no mínimo, uma quantidade de 2 litros de água de boa qualidade por dia, ou mais, ela é imperante. E essa água deve ser bebida, consumida em intervalos de aproximadamente de 1 hora, longe das refeições. Se nós fizermos uma refeição, espera-se 2h20 e após de 1 hora, nós vamos tomar uma quantidade de água. E essa quantidade deve ser aproximadamente de 250 a 300 ml de água, porque o estômago vai estar vazio, entra essa água. Se conseguir consumir mais, tudo bem. Esse líquido vai entrar e vai ser absorvido e já colocado em circulação dentro do nosso organismo, jogado aqui no meio intersticial. Passa a fazer parte do líquido intersticial. Aí sim, nós estamos hidratados. Retornando, se nós bebermos o líquido através dos alimentos que comemos, através dos sucos, refrigerantes, chimarrão, chá, esse líquido vai demorar para entrar aqui no líquido intersticial. Então, é importante beber a água de 250 a 300 ml de água a cada 1 hora, longe da refeição. Passa-se 2h20 e depois dessas 2h20 nós vamos beber essa água. Por que 2h20? Porque o alimento, ao passar pelo estômago, ele vai receber uma série de ácidos, vários ácidos, que vai quebrar aqueles alimentos, depois ele desce para o intestino. Longo processo. Nosso intestino tem de 7 a 9 metros de comprimento. Então, é um longo processo. Mas aí o estômago está desimpedido. E essa água entra no estômago e ela é absorvida e já rapidamente vai passar para o líquido intersticial, é uma água limpa. E consumir não de pouquinho, molhar a boca, e sim 250, 300 ml ou mais, até eu no caso costumo tomar 600 ml de água de manhã. Antes, ao acordar, eu bebo 600 ml de água. E essa água, depois de 1 hora, um pouco mais, para beber, fazer a primeira refeição. Mas por quê? Bebendo aos poucos, como comumente hoje as pessoas fazem, andam com uma garrafinha e a cada 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos bebe um gole, 2 ou 3 de água. É melhor beber uma quantidade maior, deixar ela ser absorvida, depois de 1 hora beber uma outra quantidade maior, como dissemos agora. Então o que acontece? Acontece que
a célula, por não estar recebendo os nutrientes suficientes, não poder trabalhar suficientemente, corretamente, ela está adoecida. Isso, quando eu falo célula, se refere aos 100 trilhões de células que nós temos em média no nosso corpo. E esse corpo precisa, para que estar tudo funcionando, ele precisa estar em uma temperatura de 37 graus. O nosso sangue deve estar com pH de entre 7,35 e 7,43. E assim vários determinantes devem estar equilibrados para que essa célula receba todos os nutrientes e tenha condições de fazer o seu metabolismo e todos nós, e continuar viva, se reproduzir e assim por diante. Assim que é possível se ter saúde. Para que o mecanismo da homeostasia seja perfeito, então necessita que um conjunto de processos. O que é homeostasia? Um conjunto de processos que os seres humanos vivos realizam para manter o equilíbrio dinâmico do meio interno, a constância. Então são milhares e milhares de funções que ocorrem no nosso meio interno a todo momento, seja digestão, respiração, troca gasosas, multiplicação das células, nutrição das células, produção de hormônios, limpeza, processo de entradas de metabolização, processo de eliminação, tudo isso ocorre ao mesmo tempo. Isso é regulado pela homeostasia. Isso é algo, são coisas instintivas. É uma sabedoria interna que nós temos para que a vida se mantenha. Mas para isso é necessário que haja uma termorregulação. O que é termo? Regular a temperatura. E essa temperatura ela deve ser em média 37 graus. Podendo aumentar um pouquinho menos, mas rapidamente ela deve voltar àquela média. Então existe todo o mecanismo para que isso aconteça. Quando se está com febre acima de 38 graus ou mais, significa que está fora do equilíbrio, que nós possamos chamar de febre. Estado febril e febre. E aí o que acontece? O organismo não vai estar trabalhando corretamente. Agora, se ficar abaixo, então podemos entrar em hipotermia. Hipotermia não é tanto abaixo, não. 32, 33 graus, 34 graus, nós podemos já estar em hipotermia. O que quer dizer? Isso significa que não está sendo possível que todas as funções sejam realizadas de forma harmoniosa, já começa a causar dano ao corpo. E também a osmorregulação. A osmose, que é a entrada e saída dos líquidos, elas têm que ser bem feita. E por isso, o líquido intersticial, ele tem que estar limpo. Esse processo de entradas, metabolismo e saída é muito importante, porque eles que vão manter o meio interno limpo. Agora, o que acontece hoje? Nós comemos várias vezes ao dia, não respeitamos o ciclo e o ritmo da digestão. Então, esse fluxo do ciclo e o ritmo da digestão leva de 5 a 6 horas. E o que nós fazemos? Comemos daqui a 2 horas, comemos de novo. Ou chupamos uma bala, comemos uma maçã, tomamos um café. Nós quebramos esse ciclo e automaticamente aqueles alimentos vão sofrer dificuldade para a digestão. Vai começar um outro tipo de digestão, uma nova digestão, e aquela outra é abandonada. Então, voltando aqui à termorregulação, é um mecanismo da homeostasia que corresponde a um conjunto de sistemas de regulação da temperatura corporal de alguns seres vivos. No caso nosso, precisamos disso. Já a cobra vai tomar sol, o jacaré fica tomando sol, porque eles não têm essa termorregulação. Nós podemos dizer assim que nós somos uma caldeira dentro de nós e usamos muita energia para manter essa temperatura alta. E já a homeostasia, a osmorregulação, é o mecanismo da homeostasia que permite a manutenção do equilíbrio de água, sais, minerais no organismo.
aquela bombinha de sódio que muitos de nós podemos ter ouvido. Então é necessário que esse mecanismo esteja em ordem. Porque se ele não estiver em ordem, a nossa célula não vai conseguir trabalhar direito e nós não vamos poder, então... Todos os nossos órgãos reunidos formam o nosso corpo. Foi o que nós citamos no início desse vídeo. Isso significa que todo o nosso corpo não é apenas um órgão. Um órgão só não vai ficar doente. Todos vão ficar doentes. Porque eles necessitam de circulação sanguínea, necessitam de boa circulação do oxigênio, circulação de água, circulação de energia, para que ele funcione corretamente. Então a palavra célula, como nós vimos a importância dela, significa célula pequena. É nela onde acontecem todas as ações vitais nossas. Um conjunto de células forma um tecido. Os tecidos, nós pegarmos um conjunto de células, vão formar um tecido. Vai ser tecido ósseo. E esses tecidos vão formar os órgãos. E a base da nossa vida só pode ser compreendida quando nós estudarmos a célula. Se nós não estudarmos as células, não vamos compreender todo o funcionamento do nosso organismo. Por isso nós vamos ter a falsa impressão que o órgão está doente. Na verdade, quem está doente são as células. E o que significa doença aqui no sentido que está em desequilíbrio, está desregulada, não está cumprindo a sua função. Então, agora nós vamos falar um pouquinho que nós somos elétricos. Nós todos somos elétricos. Tanto quando uma pessoa tem um problema de parada cardíaca, o médico está no hospital e carrega uma máquina lá e dá um choque na pessoa. Aquele choque de energia faz ela voltar à vida. Então, onde que se produz essa energia? Vamos estudar aqui. Diz o fisiologista Arthur Guyton. Cada célula contém uma centena ou mais de mitocôndrias. Mitocôndrias o que são? São pequenas usinas de energias que usam o oxigênio e os açúcares para produzir essa energia, que é a glicose. Usa oxigênio e a glicose para produzir energia. A mitocôndria é uma estrutura membranosa em forma de saco, que extrai energia dos alimentos, conforme são metabolizados com oxigênio. Então, oxigênio mais a glicose vai produzir a energia. E isso se chama ATP, trisfosfato de energia, que essa energia é que circula no nosso organismo. Às vezes nós usamos muito tempo um calçado isolante e batemos em algo de plástico e dá choque. Por quê? Porque aquela energia é estática. E quando nós falamos que nós necessitamos de colocar o pé em contato com a terra, em contato com a grama, em contato com o cimento ali, o concreto ali, para descarregar essas energias, isso significa que a energia vai fluir, é um fluxo da energia. Conforme são metabolizados com oxigênio, os alimentos, quando são oxigenados com oxigênio, são metabolizados com oxigênio, em seguida torna essa energia disponível para as outras partes da célula, sob a forma de um composto de alta energia, o trisfosfato de adenosina, ATP. Por sua vez, essa é a substância que energiza diferentes reações químicas das células. Veja quanto isso é interessante. Nós temos vários tipos de energia, mas a fundamental é o ATP. Então, nós temos a energia emocional, a energia intelectual, a energia das células. Todas elas são fundamentadas no ATP. É muito apropriado começar essa discussão sobre a célula. Ao ser focalizada a célula original, da qual se desenvolve todo o corpo humano contém cerca de 100 trilhões de células, e cada uma das quais
é uma estrutura viva. Veja bem, quando nós falamos que a vida se fundamenta na célula, significa, nós estamos complementando aqui que a célula é uma estrutura viva. Então, que ela tem condições de metabolizar e de se reproduzir, assim por diante. O corpo, vamos repetindo aqui, o corpo contém cerca de 100 trilhões de células, cada uma das quais é uma estrutura viva. No corpo existe cerca de algumas centenas de tipos celulares básicos, e cada tipo desempenha um papel especial no funcionamento do corpo. Então, mesmo sendo diferente, cada uma desempenhando um papel diferente, elas contêm essas usinas de energias. E essas usam para si e para jogar no sistema energético do corpo humano, para ser usado em outras funções. Quando estou movimentando esse braço aqui, estou gastando energia. Quando estou raciocinando, estou gastando energia. Quando estou sentindo, estou gastando energia. Então, é importante ter claro que essa energia circundante é produzida pelas mitocôndrias que estão dentro das nossas células, são organelas que se encontram dentro das nossas células, e tem células que chegam a ter 100 mitocôndrias. E todas elas produzem energia suficiente para a célula funcionar, suprir todas as necessidades energéticas das células e ainda libera energia para nós podermos utilizar em outras funções do corpo. Entretanto, continuando, apesar das diferenças entre esses diversos tipos celulares, todos possuem em comum algumas funções, como, por exemplo, a capacidade de viver, de crescer e, na maioria dos casos, de se reproduzir. Então, nós estamos falando das células. Elas são diferentes, são seres vivos, e esses seres vivos, apesar de serem diferentes, eles têm funções semelhantes. A capacidade de viver, de crescer e, a maioria dos casos, de se reproduzir. As células não utilizam os próprios alimentos para o seu suprimento imediato de energia. Pelo contrário, usam quase exclusivamente o composto químico chamado trisfosfato de adenosina, simbolizado por ATP, para essa energia. Os alimentos, por sua vez, são usados na síntese de mais ATP. Em resumo, existe uma reserva de ATP em cada célula, que fornece a energia necessária para a contração muscular, para o desenvolvimento dos potenciais da membrana, para a absorção ativa, mas esse trisfosfato de adenosina deve ser reposto continuamente. É por isso que nós temos que comer diariamente. Atualmente nós temos o hábito de comer 3 vezes ao dia, num intervalo de 5 a 6 horas, para poder ter todo esse processo e o metabolismo ocorrer de forma natural, todo o processo de entrada, metabolização e saída. Então isso tudo ocorre. E é quando ele está dizendo aqui, que está sendo dito aqui, que se retira então do alimento o necessário para que esse alimento, isso seja metabolizado com oxigênio e automaticamente produzir essa energia, e essa energia vai ser usada pela célula para que ela possa então continuar a sua vida e ajudar todo o organismo a ter energia. Então, glicose que veio do alimento, mais oxigênio que veio da respiração. Quando metabolizado por dentro da célula, ela vai produzir o ATP. É muito interessante. Pelas mitocôndrias, elas vão metabolizar a glicose, e elas vão metabolizar com oxigênio e vão produzir o ATP. E os demais nutrientes são jogados no meio ambiente e a célula vai absorvendo de acordo com a sua necessidade.
através do eletromagnetismo. Também nós funcionamos com o eletromagnetismo. Nós atraímos como se fosse um imã. A célula precisa, por exemplo, de tal sal mineral. Ela vai ativar ali, vai absorver através do eletromagnetismo aquele sal mineral. Tá ok? O ATP é um composto intermediário que tem a capacidade peculiar de participar de numerosas reações acopladas, reações com alimentos para extrair energia e reações observadas em muitos mecanismos fisiológicos para fornecer energia necessária para a sua operação. Então, como nós vimos, quando movimentamos um braço, estamos gastando energia. Essa energia foi produzida onde? Lá na mitocôndria, dentro da célula. E automaticamente, se nós estamos desanimados, sem energia, significa que a célula não está recebendo glicose suficiente, que ela não está recebendo oxigênio suficiente. Nós estamos tendo uma respiração correta, de boa qualidade, e não está conseguindo metabolizar energia. Essa energia vai ser usada para a manutenção da célula e depois essa energia ainda vai ser colocada para disposição para todas as outras funções. Eu vou ler novamente para ficar bem claro isso. O ATP é um composto intermediário que tem a capacidade peculiar de participar de todas as numerosas reações acopladas. Reações com alimento para extrair energia e reações observadas em muitos mecanismos fisiológicos para fornecer a energia necessária para a sua operação. Por essa razão, o ATP tem sido considerado como a energia circulante do organismo, passível de ser adquirida e consumida. Vamos então sintetizar um pouquinho aqui para encerrar esse vídeo, para não ficar muito longo. Nossa vida depende da vida das células. As células dando vida, recebendo nutrientes. Isso é o meio interno que ela está, o líquido intersticial, estando limpo. Então, a célula vai ter vida, porque ela vai poder receber glicose, ela vai poder receber os outros nutrientes e vai receber também oxigênio. Vai produzir energias e os demais nutrientes vai servir para a sua manutenção, para a sua reprodução e assim por diante. Segundo, as células possuem mitocôndrias, como nós já vimos claramente isso. As mitocôndrias produzem ATP, que é a energia circulante do nosso organismo. Essa energia ATP é usada na célula para as suas funções e ela ainda coloca à disposição do organismo. 4. ATP é a energia circulante do organismo, deve ser reposto continuamente. Isso quer dizer que em 24 horas o nosso organismo está produzindo essa energia. Nós temos um estoque dessa energia, mas o organismo não para de produzir essa energia, dia e noite. Não pode ser produzido sem oxigênio. Então o que acontece? Se nós ficarmos sem beber água algumas horas, tudo bem. Se nós ficarmos sem comer alguns dias, tudo bem. Mas se nós não colocarmos nosso oxigênio em nós em 4, 5 minutos, nós vamos entrar em óbito. Então, não pode ser produzido. Então, a ciência da respiração, uma respiração correta, bem feita, ela permite a produção de boa energia, de quantidade de energia. O alimento vitalista, o alimento cheio de vida, o alimento cru, em grande quantidade, ele fornece nutrientes de boa qualidade para que possa, então, o alimento mais oxigênio, a glicose mais oxigênio, produzir muita energia e aí automaticamente nós vamos estar cheio de vida, com a condição de manter a saúde em ordem. Existem 100 trilhões de células e tem células que chegam a ter
100 mitocôndrias. Então, imagina quantas micro-usinas de energia nós temos dentro de nós. Então, esse é o resumo. Sintetizando aqui, para nós encerrarmos esse vídeo, nós temos, então, a ideia equivocada de que a doença é um órgão que fica doente. Mas, nesse vídeo, nós estamos recebendo a informação que todo o corpo, quando um órgão está doente, não é só aquele órgão que está doente, e sim todas as outras partes não estão funcionando direito para fornecer o que aquele órgão precisa para cumprir todas as suas funções. Como ele não está recebendo oxigênio, ou seja, a célula, vamos dar o exemplo do fígado. Estou com um problema no fígado. O que está acontecendo ali? O fígado não está recebendo, as células do fígado não estão recebendo oxigênio em quantidade suficiente, não está recebendo glicose em quantidade suficiente, não está recebendo nutrientes em quantidade suficiente, de boa qualidade, não está recebendo energia, não está conseguindo realizar todas as suas funções corretamente. Então, aquelas células do fígado estão doentes, automaticamente a função do fígado, o tecido do fígado não estão realizando sua função direitinho, corretamente, o órgão em si, que é a junção de todos aqueles tecidos, não está funcionando direitinho, porque as outras partes, o coração não está circulando, o sangue não está circulando direitinho, o oxigênio não está circulando direitinho, as trocas gasosas não estão realizando corretamente, a temperatura não está correta e outras funções não estão permitindo a célula funcionar bem, permitindo que o tecido funcione bem e automaticamente o órgão não funcione bem. Então, são todas as funções que não estão funcionando bem. Agora, que existe quando nós começamos a fornecer água de boa qualidade, contato com a terra, dormir direitinho, alimentação vitalista. Então, começa o organismo a ter uma crise curativa. Aquilo que nós chamamos de doenças, na verdade, é uma crise curativa. É todo o organismo se esforçando para voltar à sua função correta. Então, vamos aumentar. A febre nada mais é o quê? Um aumento da temperatura para que todas as células se ativem e comecem a funcionar corretamente e todas as células do organismo, 100 trilhões de células, vão estar ativas, intensamente ativas, para voltar todas as suas funções. Então, por exemplo, no caso de uma gripe, nós botamos muitas excreções de catarros através do nariz e assim por diante. Para quê? Para que botar para fora aquela sujeira, fazer uma limpeza ali para que tudo funcione corretamente. Então, isso se chama crise curativa e que muitas vezes nós chamamos de doença. E aí que nós vamos formar coisa para parar de expelir. Isso nós estamos interferindo na sabedoria das células e dos órgãos também, para eliminar. Então, o que vai acontecer? Aquela sujeira, aquelas toxinas vão continuar parada. E a vida é formada de vida. Então, nós vamos dar condições para aquele organismo voltar a funcionar corretamente. Então, nós vamos agradecer quando nós estamos tendo uma diarreia, estamos tendo vômito, estamos tendo secreções nasais, e assim por febre. E deixar que o organismo funcione. Não tomar nenhuma química para impedir aquele processo. Infelizmente, hoje nós cometemos esse tipo de erro. Então, é necessário que nós evitemos de tomar remédios quando estamos eliminando. Deixar, isso é uma bênção do nosso organismo, estar eliminando essas toxinas. Eu vou encerrar aqui esse vídeo, nós vamos tocar novamente nesse assunto várias vezes, para ir se formando esse mapa mental, e peço que continuem assistindo esses vídeos, se cadastrem nesse canal, dê um like e também clique no sininho
para que vão recebendo, para se formar essa ideia, formar esse mapa mental, daí nós vamos entender o que é ter saúde e vamos ver que não precisamos de tanta química para ter vida, ter ânimo, estar podendo realizar tudo aquilo que nós desejamos. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo, e os que vão assistir também, e até o próximo vídeo.